Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje dialoga sobre a superexploração do trabalho doméstico com duas professoras, Luana Siqueira, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Ana Cristina Oliveira, que é professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Luana, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la. Igualmente, obrigada pelo convite. Acho que teremos uma boa tarde para discutir um assunto tão importante. Obrigada. Ana Cristina, também, igualmente, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Olá, boa tarde a todos, né? Todas e todos aqui que estão agora escutando a gente e ainda os que estão por vir, vão assistir. Vai ser um enorme prazer poder compartilhar essa conversa para que a gente possa debater um tema tão importante para nós, né? Que é um lugar dessa reprodução social na totalidade capitalista. A gente espera que façamos aqui uma boa troca. E, como de hábito, me acompanhando aqui nessa bancada virtual, o assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Normando, tudo bem contigo? Tudo bem, Marco? Tranquilo? Boa tarde, um grande prazer, Ana Cristina. Boa tarde, Luana. Espero realmente que a gente faça um bom debate. O tema é importante e um tema que é sempre colocado em segundo plano, né, que nunca ganha as atenções que merece. Luana, Ana, uma primeira pergunta de caráter conceitual que eu considero importante, né? O que gira em torno do conceito de superexploração, do conceito de trabalho reprodutivo, trabalho produtivo. Eu pediria inicialmente para a Luana que compartilhasse com a nossa audiência a definição de trabalho reprodutivo, né? E por quais razões esse trabalho reprodutivo é fundamental para a expansão do capital. E, na sequência, eu pediria também, igualmente, a Ana Cristina, que compartilhasse também com todas aquelas que nos acompanham, como a teoria marxista da dependência e como a teoria da reprodução social acabaram te levando a se debruçar sobre o entendimento do trabalho doméstico a partir desse olhar do processo de superexploração do trabalho, né? Em particular das mulheres negras, né? Te pedindo também para dizer por que é preciso, porque é uma falsa dicotomia essa distinção entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Eu acho que é uma forma de iniciar essa nossa discussão, né, de entendimento do que seja o trabalho doméstico para além das suas aparências, ou melhor, para além da invisibilidade, né, como disse Normando no início, né, um trabalho muito pouco visualizado, valorizado, enxergado pela sociedade. Por favor, Luana, fique à vontade. Nós vamos mexer seguramente num vespeiro, né? Algo que não é consenso, sobretudo na perspectiva minha e da Ana, né? Que é a perspectiva marxista. Dentro da perspectiva marxista, a gente tem muitas formas e pontos de vista, né? Polêmicas. Sem dúvida nenhuma, trabalho reprodutivo é um conceito que está em disputa, né? É interessante abordar que durante muito tempo da história, sobretudo da história das mulheres no capitalismo, a esquerda secundarizou o debate das mulheres, do trabalho das mulheres, da divisão sexual do trabalho. Isso muitas vezes posto como tema menor, descredibilizado teórica e academicamente como algo não crítico, não necessário, não importante, né? Mas a gente sabe que a classe trabalhadora é feita de pessoas, é composta por pessoas
com as suas particularidades, com as suas especificidades, e só assim a gente consegue dar conta da totalidade da produção e da reprodução na sociedade capitalista. Acho importante também dizer que o que caracteriza a sociedade capitalista de sociedades anteriores é a socialização da produção e a apropriação privada do que socialmente é produzido, né? Isso muda a estrutura das formas de concepção e acumulação da produção. Mas não é só isso que é importante, né? O importante é saber também que, metodologicamente, o capitalismo se apropriou de formas anteriores, né? A acumulação capitalista se apropriou de forma estrutural de mecanismos anteriores, né? Não é inovação do capitalismo ou do meio, do modo de produção capitalista, o racismo, o machismo, né? E todos os ismos, capacitismos e outros ismos, né? Que o capitalismo vai se apropriar muito bem para garantir a sua reprodução, né? Não é diferente com as mulheres e essa divisão sexual do trabalho. Isso é uma polêmica, inclusive é uma polêmica no debate da teoria da reprodução social, né? Eu gosto de dizer que teoria da reprodução social não é um tema novo, embora tenha uma vertente que se coloca, né, como esse debate aparece a partir da década de 80, com algumas feministas marxistas que tentam resgatar o debate, mas a teoria da reprodução social é algo que está na pauta revolucionária, que está na pauta, por exemplo, das mulheres russas, como o trabalho doméstico, né, como essa apropriação, como, inclusive, a industrialização ou socialização do trabalho doméstico. Isso para dizer o seguinte, a teoria, o trabalho reprodutivo, não é a mesma coisa que trabalho doméstico, embora o trabalho doméstico esteja compondo o trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo é a forma de estar, de existir e de sobreviver, né? Então, o trabalho reprodutivo está desde o processo de gestação até o processo de cuidado, né? Que muitas vezes acontece no espaço doméstico. Isso que pode ser remunerado ou não remunerado, né? Inclusive, uma polêmica muito grande do trabalho reprodutivo com o feminismo negro é que, durante um tempo, as feministas negras diziam, né, a única inserção das mulheres negras no mercado de trabalho era via o trabalho doméstico assalariado, né? O que a gente avançou é dizer, e o trabalho doméstico que faz quando essas mulheres chegam em casa, né? Porque essa é a composição da jornada das mulheres em geral, né, compondo a classe trabalhadora que está no cotidiano. Então, trabalha e trabalha em casa, mesmo que o seu trabalho doméstico seja um trabalho remunerado, ela chega em casa e faz. O trabalho reprodutivo, então, está na esfera do cuidado. E esse cuidado, né, não está só nos membros da família. Às vezes, o trabalho do cuidado é do vizinho, das redes de apoio, isso que, inclusive, as legislações reconhecem, né? Quando a gente vai ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz a responsabilidade da família, da comunidade, do Estado, né? Que é uma inversão, inclusive, da Constituição Federal, que diz que é do Estado, da comunidade e da família. Mas, muito bem, isso posto, né, coloca a importância que esse trabalho tem, mesmo que durante algum tempo, ou que por alguns setores, né, da tradição crítica, isso seja secundarizado. Isso está na esfera fundamental da reprodução da força de trabalho. Se esse trabalho, inclusive, não for pago, ele está na esfera da diminuição dos custos dessa reprodução da força de trabalho. A gente sabe que, com o advento da sociedade capitalista, você pode escolher, né, trabalhar ou não. A única coisa que está incutida é que, se você não trabalhar, você não vai conseguir sobreviver nessa sociedade para adquirir mercadorias e, assim, conseguir sua sobrevivência. Mas isso não é para toda forma de trabalho. Há uma forma de apropriação de trabalho, necessária, inclusive, né, que tem a sua dimensão da necessidade da reprodução, mas que não é reconhecido e é, inclusive, divulgado ideologicamente como cuidado, tarefa de gênero,
né? E esse trabalho é um trabalho esgotante, né? Ele é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, leva a um setor da população uma sobrecarga ainda maior, né? Mesmo que se divida o trabalho. A gente tem uma pesquisa da Biblioteca Feminista da Praia Vermelha, onde a gente foi ver o trabalho não remunerado e o trabalho excedente, né, no sentido de que o trabalho que não é pago e que é um trabalho que não está sendo contabilizado como tempo de trabalho, tão vinculado à teoria do valor, que é o tempo de trabalho gasto para a produção de uma determinada mercadoria. Mas, então, esse trabalho é muito maior em alguns países latino-americanos, né? Só que no Brasil, curiosamente, não. A gente é o que tem, segundo os dados da CEPAL, a gente tem menos trabalho, esse trabalho não pago, né, como é a categoria que eles utilizam para analisar. Isso por quê? Porque temos na história, né, na estrutura da sociedade brasileira, essa apropriação do trabalho, inclusive de outras mulheres, mal remunerado, que já é uma apropriação cultural de formas anteriores, coloniais, que vão diminuir essa carga de trabalho para as mulheres que estão no mercado de trabalho. Mas isso não significa que esse trabalho reprodutivo não seja também tão essencial para a sociedade brasileira, né? Em que as mulheres precisam, para ter qualquer inserção laboral, qualquer investimento em carreira, lançam mão de outras mulheres, remunerando ou não, para a sua sobrevivência. E esse tempo de trabalho é um tempo de trabalho não pago. E é um tempo essencial, porque essa mulher que está tendo a sua divisão de tarefas, dos cuidados com a sua família, seja pela sua mãe, pela sua sogra, por uma amiga, etc., por uma vizinha, essa mulher está produzindo, mas tem alguém essencial nas suas condições que vai fazer esse trabalho e que esse trabalho não é reconhecido como tal. É reconhecido como amor, é reconhecido, e o mesmo, né, com o envelhecimento, quem cuida dos velhos, né, que já contribuíram muito com a sociedade, mas que hoje é descartado pela sua não capacidade, mas de produção ou diminuição de capacidade de produção, e essa população precisa de cuidados, os mesmos com os doentes, né? Então, esse trabalho do cuidado, né, que é fundamental e que diminui os custos do capital, quando reconhecido para ser pago, ele tem, ainda que insuficiente, que em geral o trabalho do cuidado é muito mal remunerado, mas ele tem, o capitalismo consegue atribuir a ele um determinado preço, né? Quando ele é feito pelo amor, né? Pela obrigação social... Luana, é reduzido ao plano dos afetos, que seria uma característica, uma peculiaridade natural das mulheres, uma peculiaridade feminina, né? E uma obrigação, né? Inclusive, isso com vários aspectos. Isso, inclusive, com vários aspectos religiosos, culturais, né? E há dados também que mostram que um homem casado, ele vive 10 anos mais. As mulheres, infelizmente, sobretudo as vítimas de feminicídio, vivem muito menos. Mas os homens vivem 10 anos mais, têm 40% de chances de não serem mandados embora porque têm família, né? E eles progridem na carreira, o que é totalmente diferente da mulher. Então, o casamento, que é outra esfera desse trabalho da reprodução, né, que também está nessa dimensão, ele é absolutamente necessário para a reprodução desse trabalho, dos trabalhadores, né, do marido e dos filhos, e eu estou falando isso de relação heteronormativa, que é a relação reconhecida na esfera do capitalismo, né, como a relação ideal no plano ideológico, né, da reprodução, porque os mesmos gêneros, embora tenham a dimensão do cuidado, não tem essa dimensão da reprodução sem custos, né, porque inclusive é isso. Com custos, você tem barriga de aluguel, porque o capitalismo consegue valorar essas esferas do cuidado. Embora exproprie esse trabalho das mulheres, ele consegue fazer esse reconhecimento. É a partir daí que a gente também consegue
de alguma maneira, reconhecer tempo de trabalho e custo apropriado, sabe? E valor apropriado. Uma barriga de aluguel custa quanto, né? A gestação é gratuita. O corpo da mulher é absolutamente controlado. Isso que a Ana vai falar, seguramente, né, da condição de superexploração de países periféricos, é que essa dimensão, inclusive, não é absolutamente reconhecida. E os corpos de mulheres são absolutamente controlados. Está na esfera, está na pauta do trabalho reprodutivo esse controle, inclusive a proibição do aborto como uma forma de manter essa reprodução constante do corpo da mulher. Mas o capitalismo, esse parênteses é para dizer, o capitalismo consegue valorar, né, o desenvolvimento, a ampliação da acumulação capitalista, consegue valorar tempo de trabalho, tempo de cozinha, tempo de gestação, inclusive, né? E com as reproduções in vitro, etc. Isso para mostrar que há uma dimensão, né, ideológica dessa apropriação, que enquanto se você se apropria desse trabalho, né, você tem uma dimensão diminuindo os custos. Isso para dizer, em algum momento, não sei se a gente vai ter oportunidade, mas para dizer, por exemplo, o meu posicionamento com relação a indenização do trabalho doméstico, como elemento fundamental que deve ser garantido, né? Isso também é uma polêmica na teoria da reprodução social, mas esse tempo tem que ser reconhecido, né? Inclusive na Previdência, inclusive com políticas sociais e inclusive com processo indenizatório de trabalho doméstico. Luana, vamos escutar um pouco Ana Cristina. E, Ana, se você puder inverter a ordem da minha pergunta, né? Começando, por que você afirma que é uma falsa dicotomia que precisa ser superada entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo? Por favor. E depois para falar da influência e do porquê como a teoria marxista da dependência e a teoria da reprodução social te deram instrumentos para refletir de maneira crítica sobre o trabalho doméstico, particularmente de mulheres negras. Por favor, Ana. Tá. Eu acho que a Luana deu um bom pontapé, né? A gente, quando trata de um trabalho doméstico que é invisibilizado historicamente, é desvalorizado, né, e exercido, sobretudo no capitalismo brasileiro, por mulheres negras e imigrantes, acho que é importante a gente trazer essa dimensão também. Essas são trabalhadoras que vão enfrentar jornadas extenuantes, né, salários baixos, condições extremamente precárias e, eu diria mais, muitas vezes, obviamente, sem acesso e sem direitos, apesar dos avanços legislativos que nós tivemos com a PEC das domésticas. A gente está fazendo 12 anos, né, da PEC da doméstica agora, em abril, e isso vai ampliar, claro, com a PEC das domésticas, diria, os direitos dessa categoria, mas a realidade ainda está marcada por uma informalidade imensa, persistente, né? E por uma falta de fiscalização que vai perpetuando essa superexploração do trabalho, que vai perpetuando a desigualdade dos direitos e a fiscalização, que é extremamente insuficiente. Então, quando a gente trata e olha os dados, as pesquisas nos mostram muitas coisas, né? Um dos momentos importantes, e no que se refere àquilo que acabou a Luana falando, né, do reconhecimento do que é esse trabalho doméstico, né, do que é esse trabalho reprodutivo na sociedade capitalista, é, sobretudo, a forma como vai sendo priorizado ou não o trabalho das domésticas e essa representação. Então, a gente olha, eu estou pegando um dado até de 2019, quer dizer, um dado até relativamente antigo, né? Mas que demarca um pouco esse movimento a partir da PEC das domésticas. Quando a gente olha, a gente vê que essas mulheres no Brasil, elas representam uma sobrecarga de trabalho 10 horas a mais, né? Dedicadas a esse trabalho na relação com os homens. Desculpa, gente, só um minuto, eu tinha desligado aqui. Desculpa, eu tinha desligado, enfim, vou até colocar
cá para lá. Perdão. Então, essa quantidade de horas, né, que a gente vai olhando, nos dados que vai nos regulando, a gente observa também que esses cuidadores, né, se a gente olha os dados recentes também de São Paulo de 2021, majoritariamente são mulheres, 84% delas são mulheres. E quando a gente vê isso a partir de uma análise marxista, que eu e a Luana estamos aqui dialogando, a gente olha como que tem sido um desafio teórico, inclusive global. E a Luana começa dizendo, é um vespeiro, e é um vespeiro, porque tem diversas formas de enxergar esse fenômeno, né? Para nós, o elemento crucial nesse processo é entender e reconhecer como que essa estrutura da reprodução social ela está intrinsecamente relacionada à produção social. Então, esse desafio para nós demonstra um olhar muito apurado, né, de como que as classes elas vão sendo construídas na esfera produtiva e que essas formas elas vão desvelando a existência da vida produtiva sobre um domínio específico do capitalismo. Então, você tem uma esfera reprodutiva, e a gente vai entender ela como uma unidade dialética que está intrinsecamente relacionada à esfera produtiva. Não é possível, né, que a gente possa avançar em entender o que é o trabalho doméstico ou entender o que é a exploração sobre o trabalho sem a gente relacionar esse processo. E essa relação entre o que é essa exploração, né, e como ela acontece, né, nos países de capitalismo independente, a gente está falando aqui do país de capitalismo independente brasileiro, é um pouco situar essa totalidade que é muito articulada, ela é contraditória nessas relações. E que relações que estão sendo colocadas aqui? Relações de exploração, relação de dominação, uma relação de alienação e de reprodução. Então, perceber isso, de como é que a classe trabalhadora ela se insere nesse contrato sexual, digamos assim, dessa esfera doméstica, ela vai determinando que essas mulheres vão sendo sujeitos responsáveis por essa reprodução e pelo cuidado, em sua maioria, né? No caso brasileiro, as mulheres negras, né, que você tinha pedido para eu pontuar sobre esse ponto, é muito importante dizer isso. Porque, veja, o trabalho precarizado, né, especialmente o trabalho doméstico feminino, hoje, tem um fundamento importante, que são as condições da exploração da força de trabalho. E se a gente for olhar para a realidade latino-americana, que está respaldada, né, calcada pela sobreapropriação repartida desse excedente, portanto, uma superexploração da força de trabalho, que vai ganhando aí contornos, sabe, de um processo de mercantilização dessa força de trabalho, da inserção do nosso país na divisão internacional do trabalho, a gente começa a entender e argumentar, pensar essas particularidades. Então, em outras palavras, é a maneira como o capitalismo ele se constitui no Brasil e como que isso vai implicando, vai trazendo, né, a estrutura do racismo e do patriarcado, né, a partir das dimensões que são estruturantes e que são estruturais, né? Por isso, para nós olhar isso a partir da teoria do valor, perceber essas relações de produção e não apenas as suas expressões, né, como é que elas se expressam, é fundamental. É nessa perspectiva que a gente entende que vai se constituindo e vai se fundamentando a organização, o dinamismo das classes sociais, que estão em disputa permanente, né? Nós estamos em projetos societários em disputa, e é nesse movimento que a gente vai requerer, digamos assim, um certo avanço para articular racismo, relações sociais de gênero e classe. O que vem acontecendo e que a gente vem observando é que, em alguns momentos, né, nesse debate, vai colocando gênero, né, e classe e raça sendo colocado de forma mais secundarizada, ou classe e raça e gênero não, ou seja, você tem aí embates, que é o vespeiro também que a Luana estava falando, e que remete ao fundamento para nós de como que se dá essa relação, né?
da forma entre, especificamente, né, do capitalismo, né, no campo da superexploração da força de trabalho, que, veja, é uma lei tendencial no caso brasileiro, portanto, quando a gente fala de jornada extenuante, quando a gente fala de precarização do trabalho, né, de um baixo salário e da forma como vai sendo consumida a vida dessas mulheres, nós estamos dizendo que olhar isso é entender que ser estruturante significa que há uma regra, uma lei tendencial, uma forma operante de como que o Brasil foi se constituindo. Então, não é possível descolar essas determinações, né, de como que essa superexploração ela foi sendo constituída e de dependência, né, nessa relação de subordinação à divisão internacional do trabalho, e, portanto, aí você tem também divisões específicas para o Brasil, e as determinações de gênero e raça. Então, a gente está falando de uma divisão sociossexual, étnica, racial e internacional do trabalho. Então, quando a gente faz essa mediação, a gente consegue captar algumas características que, apesar de serem universalizadas no que se refere à produção capitalista, né, a gente tem algumas discussões específicas, particulares, né, que a gente pode tratar aqui no capitalismo dependente brasileiro, que a Luana bem lembra do colonialismo, o escravismo, o genocídio, né, o imperialismo que vai conformando essa dependência que vão edificar, né, que vão fincar essa marca sólida, não apenas para a gente só ficar refletindo sobre isso. Então, o que a gente vai trazendo é que, para discutir o trabalho doméstico, né, o trabalho produtivo e improdutivo, a gente vai reivindicar uma teoria que a gente vai chamar de unitária, porque ela não reduz a uma forma exclusivamente econômica para pensar o trabalho, né? Então, e ela também não vai subestimar essa centralidade da opressão de gênero, mas ela vai considerar, principalmente, o capitalismo não como conjunto de leis, sabe? Puramente econômicas, e que a gente deva olhar só sobre esse prisma. Existem teóricos, existem intelectuais no projeto de disputa, né, de classe, isso vai aparecer, mas aqui a gente está trazendo que existe uma complexa, uma articulada forma, uma ordem social, né, que tem um núcleo central nessa relação entre exploração, dominação e alienação e opressões, né? Então, essa exploração, muito marcada aí por um mecanismo de expropriação, né, de um excedente, que vai sendo produzido por uma determinada classe, que produz, né, para benefício de outra classe, a gente tem um desafio aí de entender essa dinâmica. Então, esse é o nosso desafio, né? A gente, veja bem, o capital ele vai continuar produzindo, ele vai se reproduzir, ele vai transformar, ele vai renovar essas relações hierárquicas e opressivas permanentemente, para que se possa continuar se mantendo. Então, o que vai, na verdade, para nós ser interessante nesse diálogo aqui é mostrar como que essas condições de classe, racismo e patriarcado são determinadas por essa forma de produção e reprodução das relações sociais, como estruturantes dessas relações. Então, a discussão ela está muito voltada para entender, e aí são vários marxistas, né, que têm discutido isso. Mais recentemente, tem trazido na contemporaneidade desse debate, a Luana bem lembra, isso não é novo, mas veja, na contemporaneidade a gente traz como que isso vai se desenvolvendo, é entender como que mostra que essa produção de bens, essa produção de serviços e a produção da vida, elas fazem parte de um mesmo processo, elas estão intrinsecamente relacionadas, elas não estão uma acima da outra ou uma abaixo da outra. É essa conexão que vai, no processo de luta, né, emancipatória, que vai nos levar a outro patamar. E aí, claro, quando a gente fala dessa compreensão, a gente está falando da compreensão de como que se produz esse valor, né? A forma como vai se produzir tudo aquilo que nos rege, digamos assim, e o espaço da reprodução compondo aí uma engrenagem, né, importante entre
superexploração da força de trabalho, racismo, patriarcado. Então, acho que a virada aí da chave para a gente entender isso melhor é teorizar sobre o trabalho doméstico, mas veja, para além de um esforço de pura opressão, de pura exploração, né? Trazendo esse campo, algo mais adicional, eu podia dizer, de como que deve fazer parte dos processos que vão moldando essa produção capitalista, né? Então, acima de tudo, que vai sustentando essa dominação e que vai se apresentando aí como... Então, não é para falar de um lugar de fala, entende? Não são só as mulheres que podem estar trazendo sobre esse tema, apesar das feministas terem feito um trabalho hercúleo, coletivo, de trazer esse movimento. Então, existe aí um lastro, um desafio que eu acho que é importante para a gente tratar sobre isso, né? E veja, como que esse racismo e o patriarcado no capitalismo dependente, eles estão assentados, né, no capitalismo sugênero, né, assim como o Marine nos trata, e vai fazer essa reflexão sobre a particularidade brasileira, ela está assentada num esforço de compreender essa relação, né, e não apenas as suas expressões. Então, superar aí, digamos assim, uma questão, e aí eu tocando numa celeuma, veja, uma questão apenas específica e identitária. Né? Ana, a gente pode voltar a esse assunto mais adiante, tá bom? E passa a palavra ao Normando com a promessa de que a gente vai voltar a isso na parte final do programa. Normando, por favor. Gente, primeiro só uma observação. Eu gostei muito quando a Luana fez a ressalva, né, de que sim, a esquerda historicamente ela negligencia o tema, né, e ressalvou o experimento soviético, né, sem dar o nome. E não se trata de glorificar, né, a Revolução Bolchevique ou de celebrar como perfeita, que era um caldeirão de contradições, mas especialmente no período 1917 e 1927, houve uma efervescência em todos os campos, né, das relações sociais, inclusive nas artes e até no meu estéril campo do direito. E uma dos avanços significativos na institucionalidade soviética foi a abolição do casamento, né? E eu gosto sempre de lembrar da abolição do casamento porque ele é reintroduzido junto com a hegemonia stalinista em 1927, o que mostra o quanto, né, o processo de transformação da sociedade carrega contradições que, na luta entre transformação e permanência, acabam ficando. Queria pegar um pouco daí me permite, uma claro, das primeiras ações stalinistas, inclusive. Exatamente. Né, o Wilhelm Reich, ele registra isso historicamente e aponta a importância, né, da reintrodução do casamento como instrumento fundamental para a opressão da mulher e, consequentemente, da sociedade, né? E, claro, o tema ele ressurge com força na Primavera Europeia de 1968 e em vários outros movimentos da esquerda, mas talvez nunca tão vibrante quanto no momento em que a gente está abordando. Mas eu queria, desse registro, falar sobre as dificuldades culturais, né, da dominação, na categoria dominação especificamente, né? O jornal O Globo, desta terça-feira, dia 3 de junho, registra o início, essa semana, de um evento parlamentar na esfera do BRICS, que o Brasil está anfitrionando. E nessa matéria destaca-se que a representação feminina brasileira é a 16ª pior dentre os 20 países presentes, né? É pior do que a da Arábia Saudita e é a pior da América Latina.
Ligado a isso, né, da necessidade de dominação e do machismo persistente na nossa sociedade que caracteriza o patriarcado brasileiro. A gente tem uma reação, e vários autores, mais de um autor, cita a reação à PEC das domésticas, que, bem lembrado por Ana Carolina, está complementando 12 anos, né, e complementar vai fazer 10 anos, né, que regulamentou. Muitos citam a PEC das domésticas como integrante do caldeirão cultural que levou ao golpe de 2016 contra o governo Dilma. Mais de um analista político faz essa associação, o que isso significa, né, para a resistência cultural, para além do interesse financeiro imediato do capital, porque nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro público quanto no governo Dilma II. E ainda assim, os banqueiros estavam também, dentre outras forças políticas, por trás do golpe. Mas uma provocação para ambas, né, sobre direito reprodutivo e o seu lugar no papel do sistema produtivo capitalista, né? A ideologia dominante na nossa sociedade tem vendido cada vez mais a desimportância do trabalho, a não centralidade do trabalho humano e a desnecessidade do exército industrial de reserva. Até que ponto, né, essas afirmações que não guardam compromisso com a realidade, a centralidade do trabalho para mim é indiscutível, mas até que ponto essas afirmações não são um componente importante para que o direito reprodutivo seja tendencialmente negligenciado mais do que é no momento na nossa sociedade. E aí colo com essa reflexão uma outra. O que aconteceria hoje se o parlamento que a gente tem fosse rediscutir a lei complementar das domésticas? Luana, por favor. Então, eu queria fazer uma ressalva de categoria, né, que é a teoria do valor, né, que é aquela que está diretamente vinculada à produção de mais valor, de mais valia. Então, estaria diretamente na tradição marxista relacionado à produção de mais valor, né? Aquele trabalho não pago que é apropriado pelo dono dos meios de produção. Então, nesse sentido, no próprio debate da teoria marxista, a gente tem muitos embates, né, no sentido de como o trabalho reprodutivo estaria vinculado a essa produção de mais valor, já que não há reconhecimento do tempo de trabalho gasto no trabalho reprodutivo. Esse é um nó e é um vespeiro. Por quê? Porque algumas feministas, né, vão estar no campo e vão dizer, olha só, essa teoria do valor não considerou esferas da vida reprodutiva que é a maior capacidade de gerar valores, novos valores, que é a força de trabalho. Então, não teria nada mais, inclusive, produtivo do que gerar essa força de trabalho. Então, isso Marco, nessa pergunta que você nos faz, né, isso é um embate teórico, né, no sentido de que algumas feministas, inclusive, vão descartar a teoria do valor justamente por desconsiderar, e outras vão problematizar essa teoria do valor, dizendo, olha, tem uma dimensão da produção que é a dimensão da reprodução. Não há produção sem reprodução, inclusive das formas de operação do modo de produção capitalista, porque é produção e reprodução, inclusive de continuidades, né, de manutenção. Então, eu queria dizer isso porque é importante para quem está se apropriando agora do debate que saiba aonde, nas categorias marxistas, aonde esse debate também esbarra com polêmicas e problematizações, né? E aí com interpretações diversas. Eu também gosto de dizer que eu tenho muito respeito pelas feministas que tentam, dentro da tradição crítica, o reconhecimento desse trabalho,
né, que às vezes a gente pode discordar, mas que elas são muito corajosas, porque no campo acadêmico isso é muito desconsiderado. E imagina como era em tempos anteriores, inclusive dentro daquilo que se viveu como maior experiência da esquerda, como a desqualificação disso, né? Porque uma das mudanças stalinistas foi isso, né? O divórcio, guarda de filhos, retomando essa ideia de que a obrigatoriedade dos cuidados estariam com as mulheres, né? Enfim, eu acho isso importante. Outro tema do campo da política do conservadorismo é que, recente, uma ministra foi convocada a estar no seu lugar, né? Ponha-se no seu lugar, né? O nosso lugar é onde a gente quer estar, né? E se o lugar é de silêncio, a gente não quer estar mais nesse lugar de silêncio, né? Esse lugar reprodutivo, que cuida, parcimonioso, que aprendeu desde a tenridade a transformar a sapo em príncipe, a fera em príncipe, né? A se adequar à vida do ogro, que nessa sociabilidade a gente foi aprendendo. E, sem dúvida nenhuma, há um incômodo muito grande, né, de quando as mulheres vão falar, inclusive, sobre si. Uma dos apontamentos que eu acho muito lúcidos da Federici é que ela diz, olha, o trabalho reprodutivo, né, no processo de transição da sociedade feudal, né, na Europa para o capitalismo, é que as ciências do corpo da mulher e do parto passou a ser uma ciência masculina. E aí a gente tem mais obstetras homens do que obstetras mulheres durante o avanço das especificidades da medicina. Porque isso passa a ser assunto de homem, né? No controle dos corpos das mulheres, a ciência masculina passa a estudar sobre os nossos hormônios, a nossa maternidade, o parto, a gestação, e aí definindo, inclusive, características físicas biológicas, porque a gente sabe que ciência não é neutra e que os estudos também têm esse viés, esse cariz de gênero, né? As mulheres não têm noção de localização, as mulheres são menos apropriadas para as ciências exatas, enfim, né? Nós, mulheres, desde cedo, temos no nosso bercinho uma bonequinha para cuidar e sabermos qual é o nosso lugar. Nós reivindicamos outros lugares, inclusive chegar à presidência da República, que salve muitas críticas que podemos fazer ao governo do PT, inclusive esse garantir o lucro ainda maior para o setor bancário, mas, sem dúvida nenhuma, há um conservadorismo porque esbarra diretamente nessa divisão sexual do trabalho e, sobretudo, no trabalho reprodutivo. Se as mulheres começam a ocupar aqueles papéis que socialmente no capitalismo é definido para os homens, quem fica com esse papel da acumulação do capital, né, dessa esfera que não é pago? Há uma pesquisa estadunidense que mostra que no período da pandemia, milhões de dólares foram economizados com o trabalho doméstico das mulheres que ficaram em casa fazendo essa reprodução. Outra característica que nos diferencia dos países centrais é que o avanço das forças produtivas diminuíram alguns excessos de trabalho. Por exemplo, hoje, lavar roupa, né, para os setores médios da classe trabalhadora está diretamente envolvida a máquina de lavar roupa, né, que diminui muito o tempo de trabalho doméstico. Mas no país periférico, essa é uma característica, para se comprar um lava-roupas, você se endivida. E ao se endividar, você tem que necessariamente se submeter a toda e qualquer forma de contratação, ainda que seja as piores, né? Porque uma das coisas que a gente também tem aí nos dados do IBGE, que agora estão sendo divulgados, é que a informalidade, inclusive, está diretamente vinculada a gênero também. Então, esse trabalho doméstico é um trabalho informal, quando ele é pago, ele é informal, né? Ele é sem proteção social. No contexto do avanço da ofensiva neoliberal, gênero também é o mais incidido, no sentido de que a reforma da Previdência, ao diminuir ou aumentar o tempo de trabalho da mulher, está desconsiderando esse tempo não pago de trabalho.
porque a gente não é privilegiada, muito pelo contrário, por se aposentar antes. Há um reconhecimento histórico de lutas, ainda com os limites dos marcos das reformas do capitalismo, há um reconhecimento de que nós trabalhamos mais, cerca de diário, no caso brasileiro, segundo o CEPAL, por 5 horas, em média, a mais no trabalho da casa, no trabalho doméstico, né? Então, isso é um reconhecimento histórico, por exemplo. E aí, eu vou finalizar para deixar a Ana falar, dizer que esse tema não é só um debate teórico, ele é um debate que é fundamental para um insumo de pensar políticas sociais e políticas de proteção essas mulheres. Eu queria dizer que nós somos o 5º lugar de feminicídio no mundo. E isso está diretamente relacionado à facilitação da lei do divórcio. Isso porque, para dizer o seguinte, mesmo com a condição periférica, o Brasil tem algumas particularidades que, em algum momento, eu gostaria de aprofundar para dizer que, inclusive, nós temos reconhecimento dos direitos das mulheres anteriores aos países centrais, né? Enfim. Bom, Ana, você é convidada, você que escolhe aqui. Você prefere dialogar com o Normando ou você prefere voltar àquela questão que eu disse que a gente ainda discutiria nesse programa de hoje? A gente tem 13 minutos aqui para... Vai ser necessário um programa, são muitas as dimensões aqui das questões que você estava apresentando, para além do trabalho doméstico, da superexploração do trabalho doméstico, que é o tema do programa. Eu, sim, vou fazer algumas ressalvas só, né, porque a gente tem menos tempo, e aí com isso a gente pode ir fechando. Eu acho assim, a gente tem falado, né, do trabalho doméstico, e aqui a gente está reforçando, historicamente elas foram e são mulheres negras, imigrantes, né? Hoje podemos dizer mais em relação aos migrantes. Junto a isso, também tem aspectos do assédio moral, do assédio sexual, que são crescentes, né? E tem fortes dobramentos na condição de saúde física, mental, da classe trabalhadora, poderíamos dizer, classe trabalhadora feminina racializada, né? Então, a gente tem um terreno muito fértil para a gente romper com algumas noções mais genéricas. Eu acho que apontar isso para quem está chegando e quem está discutindo esse tema, que são genéricas e eurocêntricas, né? Sobre como que essa formação e essa composição se dá na classe trabalhadora brasileira, né? A ênfase de trazer isso para uma particularidade, me parece, traz também uma certa potencialidade de resgatar os processos de luta, os processos de resistência, já diria o Clóvis Moura, né? Que são invisibilizados também na história nossa tradicional, mas que são necessários para que a gente pudesse compreender melhor como que vai conformando, como é que vai se dando e mapeando aí esses efeitos que estão em cadeia do processo de como que esse modo de produção, né, e reprodução das relações sociais, eles se colocam. Para nós é importante chamar a atenção dessa unidade, né, de que elas não estão, a produção ela não está acima da reprodução, né, que a reprodução diz respeito, sobretudo, a uma reprodução diária da força de trabalho, né? Então, é nesse sentido que ela não está, digamos assim, ligado apenas a um momento de reprodução dessas condições de vida, né, de todas as pessoas, mas também de produzir novos trabalhadores. Então, a reprodução social como categoria, né, ela vai ser usada por esse feminismo marxista para tratar da opressão de gênero no capitalismo. Então, a gente tem aí algumas intelectuais, estou lembrando aqui da Titi Bhattacharya, que tem uma preocupação de demonstrar como que essa reprodução social das famílias da classe trabalhadora branca, né, é diferente na reprodução social das famílias negras, né? Estou chamando a atenção para a questão do racismo nesse processo. E aí me recorda também um debate sobre como que
o ódio às mulheres, sobretudo às mulheres negras, tem sido avançado, né, na disputa do projeto societário dentro da direita, e a misoginia, né, dos conservadores, dos reacionários, tem avançado nesse pensamento, é falar também de como que isso vai se legitimando, né? Então, você tem legitimidades e, principalmente, avanços nisso nas redes sociais. Me recordou agora as esposas troféu, né, que têm surgido com muita frequência nas redes sociais, e tem feito sucesso nas redes sociais, dessas esposas tradicionais, né, que vão mostrando uma rotina de dedicação exclusiva ao lar, né? Isso também tem crescido no mundo, e são gerações de mulheres que estão resolvendo de deixar o mercado de trabalho, né? A questão é que, ao deixar o mercado de trabalho e realizar esse trabalho produtivo para realizar o trabalho reprodutivo de outras, existe um grupo imenso, né, de mulheres que fazem isso quando contratam outras mulheres, especialmente negras e migrantes, para realizar o trabalho mais pesado, né? Então, veja, essa engrenagem, né, que a gente pode dizer, né, que faz parte de uma necessidade para manter em pé esse capitalismo, se reproduzindo, continua sendo realizado por mulheres negras e pobres, né? Então, acho que chamar a atenção para isso seria importante, e por conta da hora eu vou fechando, mas a gente pode ir falando um pouquinho mais depois, se for necessário. Não, eu vou reabrir, então. A gente não está fechando, temos ainda uns 10 minutinhos. E a questão é direcionada a vocês duas e tem a ver com aquilo que você começou a falar, e eu te interrompi, Ana Cristina, sobre quando você começou a falar das pautas identitárias, né? Há um artigo que foi escrito pela Luana, junto com Beatriz Benjamin, e de título Trabalho Reprodutivo e a Vida das Mulheres no Capitalismo, né? E abro aspas para o que vocês escreveram, Luana. Identificar o trabalho reprodutivo e as atividades de reprodução social e biológica como centrais é o que nos permite questionar qualquer outra pauta que apareça na luta feminista, fecho aspas. E num texto da Ana Cristina, num artigo intitulado Corpos que Sustentam o Mundo, Superexploração da Força de Trabalho e o Silêncio da Reprodução Social, que foi escrito com Carolina Ventura e Isabela Ferraz, você, Ana Cristina, defende a necessidade de, abro aspas, uma abordagem interseccional e totalizante que desnaturalize essas relações, as relações de superexploração e exploração da mulher negra, e revele seus fundamentos históricos e estruturais. Na sexta-feira, o Tadeu Caçula escreveu um artigo na Carta Capital, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, em que ele defende a ideia de que, na verdade, nas periferias, as lutas travadas, né, elas não fazem a diferenciação entre as dimensões de classe, de raça, de sexo, de gênero e de território. Ou seja, na prática das periferias, as lutas são travadas já de maneira interseccional. Vocês estão me ouvindo? Não, porque de repente deu uma congelada aqui, mas estão acompanhando. Estou ouvindo, sim, estou ouvindo bem. Então, ele defende a ideia de que, na verdade, essas pautas, entre aspas, identitárias, não é? Elas, na verdade, são estruturais. E que na luta da periferia, essas lutas já são interseccionais. Ou seja, antes mesmo do conceito de interseccionalidade, na periferia essas lutas já demonstrariam essa relação. Eu queria que, nesses momentos finais, Luana tem 3 minutos e Ana Cristina tem 3 minutos para dizer, para falar sobre
sobre a legitimidade ou não dessas pautas, ou, dizendo de uma outra maneira, se essas pautas merecem ser criticadas ou não, e que pautas são essas, na verdade. Eu sei que o pedido é um pedido muito extravagante, né? Pedir que vocês falem sobre isso dando 3 minutos, né? Mas é porque, bom, todo programa termina com um convite para um próximo programa. Isso fica para um próximo programa. Vocês vão dar só agora uma pista do que a gente poderá discutir numa outra oportunidade. Por favor, Luana, e depois Ana. Então, Marco, você trouxe para nós agora um debate que realmente exigiria um outro programa, que é a polêmica da interseccionalidade, inclusive, né? Porque dentro do trabalho reprodutivo isso também é uma polêmica. Mas eu queria reforçar que aquilo que une a classe trabalhadora é a sua condição de inserção na sociedade capitalista, mas isso não elimina as dores que algumas particularidades, inclusive que o capitalismo se apropriou, queima na carne, né? Homens e mulheres trabalhadores têm a condição de explorado na sociedade capitalista, mas as mulheres têm a sua condição, inclusive, de violação, as condições de opressão, que, inclusive, fazem parte para a manutenção dessa opressão. Não é diferente com as mulheres negras, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres que estão imigrando, né, regional e internacionalmente, sabem que as suas condições são diferentes. E eu acho que toda a luta revolucionária reconhece essas particularidades. Não tem possibilidade de constituir unidade sem você entender essas particularidades. Eu acho que há muitas polêmicas em torno daquilo que se constitui o debate, inclusive do feminismo, né, do feminismo crítico, que muitas vezes é muito, eu diria, inconsequente em apontar o identitarismo apenas na sua causa que dissipa, dissociativa da classe, né? Nós precisamos reconhecer a pauta e a luta, inclusive o feminismo negro faz muitas críticas às ondas, esse feminismo das tags, porque desconsidera uma particularidade histórica, né? Só para a gente concluir, dizer, né, do meu ponto de vista, perspectiva metodológica da qual eu parto, exército industrial de reserva é a condição fundamental para a acumulação capitalista, né? O trabalho do trabalhador e essa condição que vai fazer uma pressão política e uma pressão salarial. E quem mantém o exército industrial de reserva, seja vivo, seja existindo, nascendo, é o corpo, ainda são os corpos que podem gerar filhos, né? E isso é um controle importante para o capital, porque até então não se conseguiram outras formas de fazer essa reprodução, embora a gente saiba que a ciência já está buscando. Nesse sentido, é que entendemos que há elementos que nos diferencia das dores, mas que nos unifica, que são os controles dos corpos para manter essa produção, inclusive nos obrigando à reprodução indesejada, obrigando crianças a serem mães. Quanto mais cedo inicia a vida reprodutiva, melhor, porque você intensifica essa capacidade do corpo de reproduzir, né? E reproduzir números, no binômio fundamental da sociedade capitalista de que só há riqueza porque há pobreza. Então, essa ideia também de controle da pobreza via controle de corpos das mulheres é um equívoco, né? O Estado capitalista quer controlar quem vive e quem nasce, mas que tenha que nascer. Então, eu termino aqui agradecendo a oportunidade de estar com vocês e dizer que tem muitos assuntos aqui que foram apontados e que foram brevemente tratados, né? Nós que agradecemos, Luana. Ana Cristina? Então, de fato, 3 minutos, né? Mas, assim, acho que deixar registrado, a Luana falou muito bem desse momento que a gente está tratando e como que tratam as categorias. Acho que é importante dizer
que existem formas de olhar esse trabalho doméstico que é imposto às mulheres, sobretudo às mulheres negras, mas que pode ser realizado e analisado como forma oculta, né? Então, fica muito ocultado. E por que é oculto? Acho que é importante dizer. É sobretudo porque ele é um trabalho expropriado, né? É um trabalho não pago, sobretudo, que equivale a um conceito de mais-valor, como bem a Luana falou. Então, para nós é importante destacar esse debate, né? Que a gente está partindo da teoria do valor, ou melhor dizendo, como que esse trabalho, ele é trabalho não pago oculto, né? Em parte tem atividades reprodutivas que vai aderindo ao capital numa esfera específica de como que ele vai circular essa forma de produzir. Então, isso participa diretamente da extração do valor, né, no conjunto da classe trabalhadora. E, por isso, é fundamental a gente evidenciar essa relação entre classe, raça e gênero no capitalismo independente, e isso implica diversas formas de olhar. No caso da interseccionalidade, né, que se tratou, nós não vamos trabalhar com essa categoria. A interseccionalidade, ela também corre alguns riscos, né, de sobrepor uma categoria a outra, classe sobre gênero, gênero sobre classe. Então, a gente vai trabalhar com essa relação mais intrínseca entre esses três grandes eixos, que é classe, raça e gênero, interligadas, né? E isso implica para nós uma retomada de contribuições do marxismo. Porque, veja, a lógica de um projeto societário é olhar a mulher como o proletário do homem, né? Como uma propriedade do homem. Então, a gente tem que observar que existem diversas contribuições da teoria marxista e que é importante dizer que tem um esforço muito grande, coletivo, para que a gente consiga avançar nesse pensamento de gênero, dentro da divisão de gênero. A gente tem uma divisão que é de classe, né? Dentro dessa divisão de gênero, a gente tem uma divisão de trabalho. Então, existe uma divisão de remuneração, uma divisão étnico-racial, uma divisão de acesso, de possibilidades, né? De sujeito, de objeto. Então, isso é muito importante tratar. Né? E por que isso é importante tratar? Porque, enquanto a gente não conseguir lutar para que esses corpos sejam emancipados das categorias de gênero, raça e classe, a gente só vai conseguir conhecer, digamos, a pré-história da humanidade, né? Respaldada aí por muita violência estrutural. Então, é daí que a gente está partindo essa compreensão de trazer esses campos, esses eixos, dominação, exploração, opressão e alienação, com uma estrutura social, política, econômica, cultural, mas que está situada na luta de classes. Né? E que é importante a gente dizer que existem projetos societários distintos em disputa permanente. Né? Então, aí eu gostaria de encerrar também dizendo a importância da gente trazer esse patamar, dizer que existem outras formas de também interpretar e olhar esse fenômeno, mas que para nós é importante agora situá-los em como que eles se conformam no capitalismo independente, as particularidades que se dão, né, sobretudo no que se refere a recorte de raça, gênero e classe, e como é que elas se articulam com o capitalismo, né, global. Né? Então, é isso. Queria agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui juntos e dialogando. Espero que a gente tenha outros momentos, né? De fato, tem muitos outros apontamentos aqui que podemos fazer. Obrigada. Mais uma vez, nós que agradecemos, Ana Cristina, Luana, Ana Cristina, muitíssimo obrigado por terem participado. Normando. Não, só tenho a agradecer e destaco, só para ser chato, uma questão que considero super importante, a de que o verdadeiro universal e a inserção na totalidade é formado, né, absorvendo e compreendendo as particularidades. Não é o universal branco, europeu, eurocêntrico. E fico muito contente com a participação de vocês, foi um prazer imenso. Espero que a gente se veja novamente, sim, divulgando mais aspectos. Muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta no próximo final de semana, no dia 14 de junho, recebendo o professor Daniel Arão Reis, numa discussão sobre o genocídio do povo palestino, patrocinado pelo Estado de Israel, isso no próximo sábado. E no domingo, dando continuidade a essas discussões
de hoje, um debate sobre direitos sexuais reprodutivos, com as professoras Gláucia Leles e Verônica Ferreira. Não percam, o Trilhas fica por aqui. Um grande abraço e bom final de domingo à nossa audiência. Um abraço.